Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Mori Bastidores, agora versão outubro, com a ilustre presença de Ítalo e Enzo, a nossa dupla de desenvolvedor e PD do Grupo Vamos. E eles vieram aqui mostrar para vocês um assunto que, quando eles me procuraram para mostrar, eu até fiquei assim falando, porque era sobre acessibilidade. E acessibilidade, por mais que seja um assunto super importante, exatamente por ser importante, está bem quente, né? Ele já foi muito falado. Aí eu fiquei assim, será que a gente não vai um pouco mais chover no molhado? Pô, se de repente vale a pena chover no molhado, é um assunto que merece isso. Aí, mas eu me perguntei isso, até que eles me apresentaram o material e eles me mostraram o mapeamento que eles fizeram. Eu falei, não, não, realmente, isso a gente tem que mostrar isso e a gente tem que disponibilizar esse material. Então, até pedi para eles fazerem, não sei se fizeram, não vai ser surpresa para mim também, fazerem um QR Code desse material para vocês poderem já acessar assim que vocês virem, mas aí vocês vão entender quando eles mostrarem aqui porque que eu achei tão legal. Então, sem mais delongas, gostaria de agradecer a Enzo, a Ítalo, a sua disponibilidade, a sua generosidade de vir trazer essa apresentação para a gente aqui. E é isso aí, mandem bala, por favor. Vocês não combinaram quem ia começar? É o Pode, Ítalo. clica aí, Enzo, por favor, e eu inicio. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Ítalo, tenho 29 anos. Tô atuando hoje no Grupo Vamos. Acho que como tema acessibilidade vale o esmero, né? Sou um jovem negro, de cabelo cacheado, óculos, barba rala. Estou à frente de uma parede vermelha com algumas caixas. Eu estou na área de tecnologia, vai fazer aproximadamente 10 anos. Eu comecei na época que designer tinha que codar, então era aquela cadeira que você fazia o layout no Photoshop, cortava os elementos, desenvolvia em HTML e CSS e subia no servidor. É, Com o passar do tempo, como eu tive essa formação, eu sempre tive muito próximo, mesmo seguindo o caminho de product, né, e design, junto ao desenvolvimento. Então, os dois caminham lado a lado, né? Sou formado pela Unifiel, em Osasco, e atuo nessa área aí de tanto pesquisa e acessibilidade desde 2020. Bom, meu nome é Enzo, eu tenho 25 anos, eu sou mineiro, moro em Belo Horizonte. Fazendo uma autodescrição, eu sou um homem branco, eu possuo cabelo curto e cacheado, meus olhos são castanhos, minha barba é completa, mas com algumas falhas, meus lábios são rosados, e estou vestindo uma camisa preta da banda Rainbow, que tem estampada além do nome da banda, uma mão e meio de nuvem segurando um arco-íris, que é representando a capa do álbum Rising. Eu tenho uma formação inicial na área de licenciatura em Educação Física, na UFMG, onde eu tive a incrível oportunidade de fazer parte do Laboratório Neuron, um centro de pesquisa focado no comportamento motor e as neurociências. Durante a minha jornada acadêmica, eu contribuí com a publicação de 2 artigos acadêmicos e também conduzi e também publiquei a minha própria pesquisa na área de aprendizagem motora. Atualmente, eu estou ampliando meus horizontes acadêmicos, com uma segunda graduação em análise e desenvolvimento de sistemas na PUC Minas, e no cenário profissional, eu venho trabalhando como desenvolvedor front-end na Mori há cerca de 1 ano e 7 meses. Meu trabalho se concentra em aplicações mobile e web, na squad do Grupo Vamos, que além de mim e do Ítalo, conta com mais 2 pessoas fundamentais em nossa equipe. Aqueles que participaram do Mori Conversa sobre métricas no mês passado já devem conhecer o nosso Product Owner, o Carlos, e também contamos com o Gui, o nosso desenvolvedor back-end. Agora eu vou apresentar brevemente o nosso cliente, controlado pela Rede Simpar. O Grupo Vamos é líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil. Uma trajetória aí de mais de 20 anos, destacando como principal opção para a renovação da frota nacional. O Grupo Vamos atende às necessidades específicas de empresas de diversos tamanhos e setores econômicos, com foco especial em agronegócio, energia, logística e alimentos, oferecendo um serviço de locação, compra e venda de caminhões e máquinas novas ou seminovas. A matriz do Grupo Vamos está localizada na cidade de São Paulo e a sede administrativa fica na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Agora eu vou falar brevemente aqui sobre o
a parceria que a Mori tem com a Vamos, que engloba atualmente 3 projetos, mas hoje eu vou falar especificamente do nosso projeto principal, que é o Portal do Cliente. Bem, o que é o Portal do Cliente? Ele é uma plataforma de fácil acesso do cliente a diversas informações de suas frotas, veículos e também informações importantes relacionadas a contratos e também alguns outros serviços que a Vamos oferece ali por meio desse portal. O nosso time, ele trabalhou inicialmente na reconstrução completa do projeto já existente, dando vida e cor a cada aspecto dele. A gente refez todo o design das telas, melhoramos a experiência dos usuários para torná-la mais agradável e também resolvemos diversos problemas, como a responsabilidade e acessibilidade. Um pequeno spoiler aí. Além disso, reescrevemos todo o código para garantir uma manutenção mais eficiente e possibilitar também a escalabilidade do projeto. Após a reconstrução, que é o momento atual, trabalhamos com a manutenção, melhoria e construção de novas features. Bom, se tratando ali do momento do Discover, que a gente começou a trabalhar nesse projeto, a gente teve um mapeamento estratégico muito bem refinado. Então, além de todos os desafios que a gente já tinha na mesa, acredito que os pontos altos eram as demandas das áreas de negócio que a gente tinha. E dentro das demandas das áreas de negócio, isso vinha muito do comercial, muito do dia a dia, dos C-levels, dos stakeholders, era a diminuição do tempo de execução. Então, conforme o time ia executando, eles tinham indicadores a respeito desse tempo, né, dos times acabar executando. Então, a gente fez esse discover com todo o time ali de marketing, de vendas e da diretoria. E acho que o que a gente pode trazer desse discover, que a gente acabou colocando na mesa, foi uma visão inicial do projeto, o que teria e que não ia ter. Isso era muito importante, né, do ali entendendo os as is. Um contexto geral antes da gente acabar atuando e uma pesquisa que foi muito bem refinada do marketing. Então, eles trouxeram muita coisa do SAP, ali da comercial, das vendas, e a gente dividiu isso em 4 releases, né? Pensando ali em metodologia Agile, então a gente pegou o todo, priorizou numa matriz de esforço e impacto e fatiou ele. E aí, nisso daí, a gente acabou encontrando com ela, né? Com a nossa querida acessibilidade. Então, acho que é muito importante quando a gente vai trabalhar com acessibilidade, pensar que ela não é algo que a gente fala, nossa, vamos trabalhar com acessibilidade agora, nessa sprint. É algo que é até legal a gente olhar mais para frente, e pode ser evoluído sim com o produto. Então, não é algo que é iniciado, pode ser caminhado lado a lado. Então, com isso, a gente acabou focando ali tanto na parte visual, e seria ali, por exemplo, vamos dizer que o time operacional, meus óculos eles não têm grau, né? Eu só uso para o Charlie mesmo, mas a maioria do time ali tinha muito lance de contraste de tela. Imagina que é uma operação com várias pessoas, diversas idades. Então, tem ali a situação da cegueira momentânea. Então, por exemplo, pode ser que um dia faça algum exame, ou você tem acesso ao sol e você não consegue enxergar. Auditivo, pode ser alguma vez que alguém está falando do seu lado, então tem necessidade ali de você ter acesso ou você não conseguir enxergar direito. Por exemplo, quando a gente vai fazer teste, né, que eu não faço, né, minha visão é muito bem saudável, mas quando vai fazer algum teste de visão, você não consegue enxergar, né? Recentemente, eu até tive uma situação motora com tendinite e eu não consegui apertar as coisas. E não tem um problema, mas foi motora. Então, eu tive que usar até a acessibilidade do celular por voz. Então, é algo que é dia a dia, é cotidiano, né? Eu acho que também alguns casos de cognitivo, alguns momentos ali que você acaba passando com alguma situação de estresse no seu dia a dia, acaba ali, né, entendendo quanto mais fácil, né, a gente conseguir deixar melhor. Eu acho que de forma prática, uma coisa que até minha mãe sempre falou, né, ela é artista plástica, então ela sempre é publicitária, então ela sempre trouxe muita coisa na mesa,
que é acessibilidade? É você remover as barreiras. Então, pensar, a imagem está com um texto alternativo, se a gente for usar, os cabeçalhos estão bem estruturados, e montando esse checkzinho list, né? O texto está bem escrito, está com espaçamento legal, os botões estão bem legais. Quando a pessoa pensando no mobile, é a mão principal que ela está sendo utilizada, a mão principal dela está com luva, né? Então, em caso de frio, por exemplo, né? Não precisa estar num meio hospitalar, a pessoa usa luva. Então, é legal trazer essas situações ergonômicas, né? E viéses cognitivos e até mesmo cultural, pensando em produto. Então, de acordo com, por exemplo, quem acessa o produto de frente para a praia, é a mesma forma que acessa na Faria Lima no escritório. Então é legal de entender o dia a dia da pessoa e acabar colocando isso, né? E tem um monte de plugin, a gente utilizou o plugin Contraste para fazer isso daí. Então, ele fez identificação de elementos gráficos, texto, espaçamento, cor, dinamismo na parte de design inteira. Bom, como o Heitor falou, a gente levantou esse ponto da acessibilidade e a primeira coisa que foi feita foi distribuir as tarefas. O Ítalo, ele, como me mostrou, foi levantada ali a primeira tarefa do lado do designer, que seria a melhoria do contraste, também das fontes, do tamanho das letras que a gente tinha no portal, e também foi criada a task para desenvolvimento. E durante a divisão das tarefas, eu acabei me voluntariando para ficar com essa task, por ter sido algo que eu nunca atuei diretamente. No máximo, aí, adicionando texto alternativo nas imagens, porque a IDE me obrigava. E acabando as cerimônias, eu fiquei pensando, putz, e agora? Como que eu vou fazer para entregar valor nessa task e cumprir a necessidade dela, né? Infelizmente, isso aconteceu alguns meses atrás, eu não tinha tido ainda as aulas da Amore sobre acessibilidade, me ajudaria muito a lidar com esse desafio. E o que que eu fiz? Por ser uma pessoa que gosta de estudar, anotando e colocando a mão na massa, eu acabei optando por criar um material para guardar ali tudo que eu fosse aprendendo. Esse material eu vou apresentar e também vou compartilhar aqui com vocês agora. O Ítalo vai mandar o link do FigJam para vocês aí no chat. O link é uma cópia do material que foi produzido, senão eu vou ficar maluco aqui com tanto de mouse andando no Figma para cima e para baixo. E se quiserem acompanhar por aqui ou me deixar de podcast enquanto vocês olham o material, fiquem à vontade. Eu vou passar aqui. Dá um minutinho aqui. Para quem não viu, o Ítalo botou o link desse Figma, quer dizer, não, acho que não desse, né? Ou desse, as pessoas estão entrando aqui, é desse Figma no chat, tá? Para quem quiser entrar. Eu acho que teve uma pequena confusão nos links e vai ficar os mouse passando na tela. É um segundo, gente. Você liberou o link original do Enzo? Troquem de link, galera. Ou fiquem aqui mesmo, não tem problema não. Bom, eu vou tocar aqui, senão vai consumir muito tempo. Partindo do começo, o primeiro passo que eu fiz foi definir melhor o problema do que era entender exatamente o que é acessibilidade. De acordo com os trechos da lei brasileira, a acessibilidade é um direito que garante à pessoa com impedimentos longo ou curto prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Diante das limitações identificadas, eu embarquei na busca profunda pela internet para entender quais problemas poderiam estar relacionados a essas limitações. Eu realizei um extenso levantamento com abordagem focada na perspectiva tecnológica do problema. Isso vai desde problemas de design, problema de desenvolvimento, problema que alguém de marketing pode ter, por exemplo, e dividir as limitações em categorias visuais, auditiva, física e mental. Eu identifiquei aproximadamente 27 barreiras que poderiam dificultar o uso de tecnologia, e essas barreiras abrangiam desde problemas mais comuns, como a falta de descrições em imagens,
até questões mais complexas, como a ausência de suporte para memória de curto prazo e desafios relacionados à característica de soltar. Eu gostaria muito de passar por todos eles, mas a gente não pode ficar aqui para sempre, então vou passar rapidamente em um ou dois tópicos de cada coluna. Eu vou começar pelo texto muito pequeno, vou dar um zoom aqui para conseguir ler, só responder online. Aqui eu separei, fiz primeiro um tópico grande para o problema e adicionei aqui uma descrição para ele. O de texto muito pequeno é se o tamanho da fonte não puder ser ajustado, porque tem como se ajustar isso de forma nativa, ou se for muito pequeno, pode ser difícil para pessoas com alguma deficiência visual ler o conteúdo do site. Em outro lado aqui, já na parte do visual, tem a falta de opções de contato acessíveis. Que aqui é se um site possui um formulário de contato, ou uma opção de bate-papo ao vivo, ou um telefone no fundo da tela ali. Também é importante oferecer fontes alternativas acessíveis para que essas pessoas com deficiências auditivas possam se comunicar, com um serviço de mensagem de texto, por exemplo, como é feito em alguns locais. Passando aqui para a mental é física. Tem a falta de acessibilidade no teclado, que é algo bem comum. Se um site não for projetado para permitir navegação e interação por meio do teclado, as pessoas com deficiência física que têm dificuldades motoras podem enfrentar dificuldades para acessar e utilizar todas as funcionalidades. E aqui, na parte mental, a gente tem a falta de suporte de ajuda e feedback, que se um site possui recursos de ajuda ou se o site não possui recursos de ajuda ou de feedback claros, pode ser difícil para pessoas com deficiência mental entender se estão interagindo corretamente com o site. É recomendado fornecer mensagens de feedback claras e recursos de ajuda, como perguntas frequentes ou chat de suporte. Bom, aqui do lado eu deixei algumas referências que eu fui juntando ali para ter um fácil acesso, tanto de materiais de artigos na web, como outros artigos mais focados mesmo. Tem bastante coisa aqui, vai desde o guia da WCAG, também como o guia do Chakra, que foi uma das bibliotecas que a gente usou, onde lá eles explicam alguns fundamentos da acessibilidade. Bom, após identificar todas as limitações, eu organizei os problemas em grupos temáticos, independente de categoria. Isso proporcionou uma organização mais eficaz. Eu vou diminuir o zoom aqui para poder ver os grupos. Isso proporcionou uma organização mais eficaz, que ela ajudou a identificar os problemas e também ela mostrou que, quer dizer, calma. Isso proporcionou uma organização mais eficaz e também um pensamento que facilitou na proposta das soluções. Os grupos identificados foram os seguintes: navegação, textual, conteúdo, design, interativos, recursos, fluxo, vídeos e áudios. Essa abordagem, ela permite uma análise mais ampla do problema e também deixa claro que temas como o de design, ele é mais heterogêneo, apresentando todas as categorias dentro de um grupo só, enquanto outros apresentam apenas um ou dois tipos de problema por agrupamento. Um ponto interessante de se notar é que diferentes categorias muitas vezes são semelhantes, têm problemas semelhantes entre si, como a característica de navegação não acessíveis pelo teclado, da categoria de bloqueio visual, e também a falta de acessibilidade pelo teclado, da categoria de bloqueio físico. Elas são o mesmo problema e estão ali sendo representadas em duas diferentes deficiências, né, ou barreiras. Outro ponto bem interessante é que a gente pode ver que tipo, diversos problemas estão espalhados em muitas coisas, que é bem legal. E vamos lá. Na análise que fiz dos problemas levantados, foi proposto pelo menos uma solução para cada problema, que eu vou passar aqui com vocês. Do começo. E cada problema citado também tem. Eu trouxe as fontes de onde eu tirei isso, porque não dá para tirar tudo das vozes da nossa cabeça, né? E eu vou aqui falar rapidinho
de alguns problemas e de algumas soluções e vou passar por todos os grupos. Primeiro, a gente tem aqui as duas características que são bem. Os dois problemas que estão em dois grupos, que é a característica de navegação acessível pelo teclado e falta de opções de controle alternativas. Aqui eu consegui propor várias soluções, não só uma, como navegar primeiro pelo teclado, que aqui eu dei um título, né, para ficar mais fácil de identificar, e embaixo eu coloquei uma descrição falando sobre a solução. A navegação por teclado, eu falei que é importante assegurar que seja possível realizar todos os fluxos do site a partir da navegação do meio da tecla Tab, permitindo que os usuários percorram os elementos interativos de um site ou aplicativo usando o teclado. Somente elementos interativos devem participar da navegação. Então, não tem por que você ficar colocando um texto, por exemplo, como um elemento interativo. Outro ponto interessante é que eu trouxe até um print que eu tirei do YouTube, que é onde é utilizado isso, que eu nunca tinha visto, eu descobri durante essa pesquisa, que é a possibilidade de pular um menu de navegação. O menu de navegação sempre é extenso, e ele sempre é a primeira coisa focada na página depois do nome dela. Então, o cara, toda vez que ele trocasse uma página, ele teria que ali passar por todos os tópicos um por um. Então, você pode adicionar esse botão de pular navegação, que ele geralmente é escondido, igual eu falei, tipo, eu nunca vi esse do YouTube. Ele só aparece se você for lá na navegação, no primeiro item, apertar Tab. Ele vai aparecer essa opção aqui de pular a navegação. Indicar o foco de maneira visual, de forma clara ao verbalizar, que aqui vai mais em encontro à parte alternativa, de controle alternativo, que ao trocar de foco, os componentes, é importante sempre mostrar de maneira visual ao usuário onde ele está, para que ele não se perca. Para usuários com deficiência visual, a verbalização do componente deve ser clara e objetiva. Aqui a gente tem dois pontos juntos, porque a deficiência visual, ela não é só a cegueira, ela tem também a baixa visão. Então, você conseguir indicar onde o usuário está, mesmo com ele verbalizando ali de forma clara e objetiva, é muito importante. Aqui um cuidado com modais, que o nosso site, dando um pequeno spoiler, tinha um problema com isso, que ao abrir caixas modais é importante ter cuidado com o foco, que é possível que o foco fique nos componentes renderizados por trás do modal, que impede que o usuário interaja corretamente com ele. Ele nem vai conseguir chegar no modal, né? E às vezes isso vai até fazer uma armadilha de navegação ali para ele. Outro ponto é não vincular funcionalidades importantes ao uso do drag and drop. O uso drag and drop pode ser confuso e às vezes complexo para pessoas com deficiência física e visual. Aqui na parte textual, eu agrupei aqui alguns problemas como a estruturação e semântica inadequada, falta de estrutura e organização, falta de informações contextuais e linguagem complexa e jargões técnicos. Aqui, eu não vou falar muito aqui desses pontos, porque eles são bem comuns, que é o uso do HTML semântico, como usar corretamente o H1, o H2, não usar div como botão. Aqui eu tenho até esse exemplo aqui que mostra como que você hierarquiza o seu texto, né, de uma forma correta. E dois pontos importantes aqui é a clareza das informações, que para alcançar uma clareza de informações e melhor acessibilidade é importante utilizar uma linguagem simples e direta. Então, ser redundante em texto às vezes é um pouco ruim, porque às vezes a pessoa pode se perder ou não entender exatamente o que está acontecendo. Outro ponto importante é a utilização de X ou arroba para tentar abranger todos os gêneros. É importante fazer o uso do pronome neutro ou de forma mais ampla para se referir às pessoas, sem se referir exatamente ao sexo dela, como falar pessoa desenvolvedora ou usar o pronome neutro. Isso vale também para caracteres especiais e para o uso de emotions. E se você usa arroba, X, usa um 3 para fazer um E por algum motivo, o leitor de tela ele não vai conseguir ler isso. Ele vai ler como se tivesse um 3 lá mesmo. Então não vale muito a pena, quer dizer, não vale, não se deve fazer isso. Em questão de conteúdo, a gente tem aqui a falta de texto alternativo em imagens, falta de recursos visuais para informações sonoras e sobrecarga de estímulos e distrações. Aqui entra muito a questão do Alt, que é escrever corretamente uma imagem, usar o Alt nulo para imagens que não têm sentido contextual, só visual.
não agregam nada, né? Como uma logo, por exemplo. Para quem está vendo a logo, ela é bacana, mas para quem está navegando usando o teclado já não é tão legal assim. Vincular informações a sons ou cores para dar mais contexto ou mostrar que algo está errado, por exemplo, não é muito legal. É bom você ter o realce, por exemplo, vermelho de um erro, mas não é tão interessante você tipo, vincular algum erro à cor vermelha, por exemplo. Ou outras funcionalidades, por exemplo, para fazer um site que você tem que fazer um quebra-cabeça usando cores e elas são importantes para poder concluir isso. Então, alguma pessoa que não consegue ver as cores com um daltonismo, por exemplo, não vai conseguir passar desse teste. E outra aqui relacionada ao leitor de texto, novamente, uso correto da propriedade lang, que se você tem textos em inglês, espanhol ou qualquer outra língua num corpo todo que está escrito em português, ele vai ser lido em português. Ele não vai ler na língua certa. Então, você tem que usar o lang corretamente para ele ler aquilo da forma que ela realmente é. Aqui, em questão de design, é algo que o Ítalo explorou bastante, que é a questão das cores. Textos e tem várias diretrizes pontuais de como deve ser feito o contraste de textos, o tamanho dos textos e como ter uma importância principalmente com o daltonismo, que é quem mais sofre com essa questão. Em relação ao layout, é importante que garanta que todo o conteúdo e design se encaixe em uma estrutura de lógica e títulos, evitar linhas muito longas ou muito curtas, projetar indicadores de foco no teclado, que foi o que eu falei anteriormente, certificar-se que textos e links façam sentido por si só, evite-se termos ambíguos como clique aqui ou mais, por exemplo. Aqui, interativos, a gente tem textos muito pequenos, no sentido de tamanho, e não de largura, né? E botões e links pequenos ou próximos demais, e elementos interativos não identificados. Aqui eu falei bastante da formatação de texto, que é importante alinhar o texto à esquerda, proporcionar uma leitura fluente e uma aparência mais organizada, manter um tamanho mínimo de fonte de 16 pixels, às vezes não é possível, mas é o ideal, permitindo que o texto seja facilmente legível em diferentes dispositivos, usar negrito e itálico com moderação, realçando informações que realmente são importantes. Então, se você usar negrito e itálico tudo, o sentido dele acaba se perdendo, né? E também a usabilidade entre interações. Aumentar o tamanho de botões e links para facilitar o toque ou clique, com um mínimo de 44 pixels por 44 pixels. Manter um espaçamento adequado entre os elementos, com um mínimo de 8 pixels, e sempre deixar claro o efeito de hover e foco onde o usuário está navegando. Como também indicar tipo, links com o sublinhado e por aí vai. Aqui em recursos, a gente tem ausência de recurso de voz, falta de suporte de auxílio auditivo e falta de opções de contatos acessíveis, que foi um dos problemas que eu falei anteriormente. Isso vai de acordo aqui de relação com integração de tecnologias speech to text, que são usadas para o usuário conseguir falar e o que ele falar está sendo digitado. Igual, às vezes, tem a transcrição no próprio WhatsApp, ou no Google mesmo a gente tem essas tecnologias. Eu até citei aqui dois serviços que existem, né? Um do próprio Google e um da IBM. E também um FAQ acessível, que é o que eu falei antes também, que não pode ter só um chat de telefone, um FAQ para você tirar dúvidas a partir do telefone. O usuário tem que ser possível para o usuário se comunicar através de chat, de e-mail, de outras formas que não sejam só o telefone ou às vezes só o chat também, que às vezes a pessoa não consegue utilizar corretamente. Questão de fluxo, o fluxo é um ponto interessante porque ele gira bem na barreira mental. Só arredar um pouquinho a tela para cá. Ele tem a falta de suporte para memória de curto prazo, que aqui eu levei a fluxo grande de memória de trabalho, que o fluxo deve ser organizado. O fluxo deve ser organizado em etapas menores, mais gerenciáveis, ou no final do fluxo relembrar ali com o usuário tudo o que ele fez, né? Não adianta você ter tipo, um fluxo de 5, 6 etapas, se a pessoa chegar na sexta e não lembrar nada e ter que ficar voltando e tendo que
destruir o fluxo, né? Que seria só ir para frente. Outro ponto importante é instruções confusas ou ausentes, falta de suporte ajuda ao feedback. Aqui tem a validação de formulário, que é um ponto muito importante, que os formulários eles não devem ser validados só no final. Porque o usuário preenche 10 inputs e só no final ele descobre que às vezes está errado. E muitas vezes ele fica no botão. Então, tipo, ele enviou, não deu certo. E como que ele vai saber se não deu certo se ele não consegue visualizar a tela, por exemplo? Então, todos os inputs ali, se a informação está errada, ela já deve mostrar no momento, em tempo real ali, que aquela informação está errada. Também tem instruções claras durante o fluxo. Não adianta ter um fluxo super complexo com de vários quebra-cabeças ali, se o usuário não vai conseguir chegar no final, né? E por último aqui, a gente tem vídeos e áudios, que são vídeos e conteúdo de multimídia sem legenda ou descrição, ausência de transcrição de áudio, que aqui são dois pontos que se correlacionam, né? E uso excessivo de conteúdo baseado em áudio. Então aqui a única solução que eu tenho aqui é o uso de players acessíveis. Tem diversos players, eu listei eles aqui como YouTube, o Vimeo, JW Player, e também trouxe um exemplo aqui que eu tirei da Alura, que todas as aulas deles têm, no fundo, essa transcrição, que você não precisa ver o vídeo, tem o texto ali com o tempo e você pode ter todo o conteúdo ali já pré-descrito. Aí aqui termina a parte das soluções, e é mais ou menos isso. Como o estudo foi algo mais amplo, de um sentido de responsabilidade técnica, como eu ainda tenho que fazer a tese, que não foi só fazer o estudo, como desenvolvedor, eu pensei nos pontos que eu poderia contribuir para tornar o nosso projeto mais acessível. E ficou bem evidente que algumas responsabilidades exclusivas dos desenvolvedores incluíam garantir que a navegação através do teclado seja funcional e intuitiva e seguindo as diretrizes de experiência do usuário estabelecidas pelo designer. Como também era crucial assegurar uma boa compreensão auditiva do que está sendo exibido em tela pelos leitores de tela. Para isso para entender mais ainda esses pontos, eu fiz uma imersão usando o VoiceOver, que é o leitor de tela do Mac. O VoiceOver, ele não apenas lê o que está na tela, mas também modifica a forma como a navegação é realizada por meio do teclado. Então, se você usar o Tab, ele vai só nos pontos, as ações de verdade, né? Então, vai navegar ali entre os botões, entre links. E o VoiceOver, ele dá a possibilidade de você navegar entre os textos, entre o conteúdo real que está na tela ali. E essa foi muito importante para alguém como eu, que eu não tinha muita experiência com a ferramenta, e foi uma descoberta fundamental para poder entender minimamente esses problemas de forma mais prática e direta. E nos forneceu muitos insights valiosos sobre como podemos aprimorar o nosso projeto. Essa imersão ela revelou muitos dos problemas identificados durante a nossa pesquisa eram de fato presentes no nosso site. Isso incluiu o uso incorreto da sintaxe HTML, falta de descrições em imagem ou descrições excessivamente longas ou desnecessárias, algumas armadilhas de navegação e até mesmo conteúdo inacessível. E agora que eu estava com a faca e o queijo na mão, como um bom mineiro gosta, eu trouxe todos esses pontos para a nossa PO, a Dani, e também mostrei para o time, né? Eu fiz toda a apresentação desse material, e também mostrei quais problemas a gente poderia solucionar para poder melhorar esse projeto. Esses pontos foram validados internamente e a gente levou para o cliente a nossa proposta, um pouco mais elaborada, que foi muito bem recebida. Então, agora, com tudo aprovado e pronto para poder realmente atuar na tarefa, chegou a hora de implementar essas soluções. No nosso caso, a gente teve uma sorte muito grande, que a gente escolheu o ChakraUI, não sei se todos conhecem, mas é um framework de estilo, de interface, e ele oferece um suporte incrível de acessibilidade. E ele cria um fluxo de trabalho que naturalmente leva um desenvolvedor, mesmo que inexperiente no assunto, a criar um ambiente com menos barreiras. E graças a essa escolha, tipo, uma boa parte do trabalho foi poupado, tanto poupado como economizado, porque
ele providenciava diversas ferramentas para a gente incluir área, incluir os hiddens e também outros coisas, outros componentes internos que ajudassem a gente. E a adição e outras formas, né? Tá. Agora eu vou mostrar um pouco do código, o que eu fiz. Eu tirei esses prints aqui, porque eu não vou mostrar o código mesmo, por uma questão de privacidade até do produto. E o primeiro item que eu mostro é a adição de textos alternativos das imagens. O exemplo que eu trouxe é da logo do portal, que foi até o que eu falei, que antigamente a gente estava usando o famoso alt logo na logo, então o leitor de texto passava na logo e falava que era uma logo. Ótimo. E como era uma informação que não agrega muito valor contextual, a gente optou por omitir ele, deixando apenas o texto alternativo vazio. Outro ponto importante foi a melhoria na semântica de código, corrigindo o uso adequado de algumas. Não, essa é depois. A outra coisa que a gente fez foi a adaptação dos textos alternativos. E aqui eu trouxe dois exemplos, que é usando o ARIA, né, para ajudar no leitor de texto. Um deles era que a gente tinha o texto do botão não era o suficiente para mostrar o que ele estava fazendo. Então aqui, como exemplo, eu trouxe o mudar filtro para. Então, quando o leitor de tela passar, eu vou mostrar isso posteriormente para vocês, se for possível. Quando o usuário passar em cima do botão, em vez de ter só o nome da label, que seria, por exemplo, base 1, ele vai ler mudar filtro para base 1, que ficaria algo muito mais com um contexto melhor para o usuário. Outro ponto aqui que a gente fez foi adicionar a label também naquele olhinho que tem para revelar a senha, né? Em todos os inputs de senha geralmente tem. A gente adicionou aqui, né, a label mostrar a senha, porque antes ele só falava imagem, e não falava o que ele fazia. Um outro ponto bastante importante, a gente usa uma biblioteca chamada UseForm, que facilita o uso de forms no geral de uma forma absurda. E nele ele existe essa propriedade que chama Revalidate Mode e tem como passar ela para onChange. Ele nativamente, se você não coloca isso, ele é onSubmit, então ele espera você submeter para poder mostrar os erros, né? A gente passou todos eles para onChange para ter um melhor fluxo. E outro ponto importante aqui foi o uso de um dos componentes do Chakra, que chama Visually Hidden, que ele esconde. Esse texto ele não aparece no portal. Ele só vai aparecer para o leitor de tela. Então, muitas vezes os textos de erro não eram o suficiente ali para mostrar que era um erro mesmo. Que a gente trata com diversos campos e às vezes a forma que ele é informado incorreto não é o suficiente. Então a gente adicionou esse erro vivo, né? Depois o erro que a gente tem em todos os inputs para poder trazer uma maior clareza. E um outro ponto muito importante aqui eu não trouxe, mas foi uma melhora na semântica do código. A gente corrigiu o uso inadequado de algumas propriedades. Aqui, felizmente, né, a gente não teve div sendo usado como botão, mas rolou alguns casos onde algumas comodidades viraram armadilhas. A mais presente foi um componente chamado stack, e suas variáveis horizontal e vertical. Ele cria uma listagem com itens e ajuda a gente a poder espaçar eles. Isso foi útil para fazer diversas coisas no design, só que, como eu falei, ele criou uma lista. E o leitor de tela, ele lia todos esses stacks como lista. E no portal tinha algumas partes dele que tudo era lista. Então o leitor de tela ia ler a lista, botão, e só. Não tinha mais nada. Era uma lista de um item só. Aí o que a gente fez foi substituir todos esses stacks que estavam sendo usados errados, porque alguns estavam sendo usados certos. A gente só fez uma troca por um display flex, ou só um flex, como é chamado no Chakra, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho do portal para vocês, que eu vou tratar outro ponto muito importante, que não é só a parte de design, de desenvolvimento. A gente também teve toda uma mudança no jeito que a gente pensa nas features antes de desenvolver elas. A gente só carregar o portal aqui.
Aí eu já continuo falando. Então, vocês estão vendo o portal? Sim. Eles estão vendo. É o ambiente de dev, então demorou um pouquinho. E o reação para ajudar todos. Tá, agora abriu aqui. Esse é o ambiente de teste, então ele não tem informações relevantes, todas elas estão mascaradas, e eu também estou logado na minha conta, que não faz parte da empresa. Voltando ao assunto que eu estava falando, além das melhorias técnicas, a gente enfatizou muito a tomada de decisões, sempre com acessibilidade em mente para desenvolver os novos recursos. Então a nossa abordagem mudou para ser que todas as novas funcionalidades precisam ser acessíveis desde o início. Como a gente teve um retrabalho para poder adentrar a fazer o portal ser acessível, a gente pensou, putz, vamos fazer isso desde o começo, para sempre lançar features que sejam acessíveis e não tenham ruído depois. Porque pensando também, na lei existe o desenho universal, que tudo deve ser feito de uma forma acessível a todos. E com isso, na época que a gente estava pensando, a gente teve um problema que um dos recursos que já haviam sido desenvolvidos como a nossa customização do dashboard é uma funcionalidade que inclui um sistema de arrastar e soltar, que é eu posso trocar os cards aqui de lugar, né? E ela já havia sido bem projetada e implementada pelo Luciano, um dos nossos antigos desenvolvedores front-end. Infelizmente, essa funcionalidade não era acessível. A biblioteca utilizada não tinha suporte. Ela tem um suporte muito básico e todos os textos para o leitor de tela eram em inglês. Então a gente teve que tomar uma decisão, duas na verdade, que era para manter essa feature, mas também fazê-la ser acessível. A gente primeiro pensou em não esconder nenhum dos itens. Então você não tem itens que precisam do drag and drop para aparecer. Todos os itens como default são exibidos. E também a gente adicionou aqui a opção, né, de redefinir o layout. Então, se por algum motivo o usuário trocar alguma tela de lugar ou excluir um card sem querer, ele consegue sempre voltar de uma forma acessível. Ele não precisa ir lá arrastar e voltar. E essa tomada de decisão, essa foi no momento, e uma outra que já tinha sido refletida nela foi aqui na central de dúvidas. Nela, os usuários eles podem arrastar o drag and drop. Nessa conta aqui eu não tenho a permissão, mas no drag and drop ele pode trocar todos os itens de lugares. Então, em vez da gente vincular isso ao drag and drop para poder trocar um tópico de categoria, como tem aqui o teste, tem como filho o teste também, a gente poderia trocar essas categorias filhas fazendo um arraste entre elas. No momento que isso foi proposto, a gente já levantou a solução que na própria edição das categorias a gente poderia mudar isso usando um select. Então não se teria o drag and drop funcionando, mas a gente também teria o uso do select ali para poder ajudar o usuário. Aqui eu vou mostrar um pouco da navegação do portal mesmo. Aqui a gente tem o pular navegação, que eu comentei, que ele pula aqui direto para esse botão aqui do recuar menu lateral. Deixa eu voltar aqui. E aqui o usuário consegue navegar por todas as seções. Aqui ele vai para a parte do perfil, ali no canto superior direito. Aqui ele tem a opção de sair. Opção de recuar o menu lateral.
Aqui é a opção de editar a conta e tudo tem o seu highlight azul aqui, né? Opção de personalizar e também de navegar entre os cards. Ele pode ver os detalhes e ver aqui também, né? As filtragens são possíveis. Dá para navegar entre todos os cards sem dificuldade alguma. E também aqui no footer a gente consegue navegar entre as funções possíveis. São desde até a navegação aqui das imagens embaixo. Aí, para fechar um pouco aqui o que eu estou falando, eu vou tentar, não vou garantir que vai dar muito certo, é usar brevemente o VoiceOver aqui. O som não vai sair, mas no canto inferior esquerdo, nessa área aqui, vai aparecer o texto, eu acho, do que está sendo projetado na tela. Eu vou só ligar ele aqui. Eu acho que não vai funcionar. Que ele tá muito louco com o zoom no fundo, eu não vou conseguir utilizar. Mas eu vou encerrar aqui. Teoricamente, eu ia passar por todos os pontos e mostrar ali, por exemplo, a, o botão com o nome do filtro que eu tinha falado, mudar filtro para, que até o exemplo é essa parte aqui. São alguns dos grupos que a gente tem. Então, aqui em vez de ser Ambev, ia ser mudar filtro para Ambev, mudar filtro para Centauro. Isso foi aplicado também nos nossos modais de data, que são filtros, nas opções de filtrar por dia ou por mês. Também aqui a gente tem as opções de poder mostrar os modelos dos veículos e o texto ele fica um pouco texto em cima, texto embaixo. Inicialmente, essa mudança, se você navegasse, ele ia ir texto, carro, 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 e depois falar os números, a porcentagem da frota e tudo mais. A gente adaptou para que fosse algo linear. Então, se o usuário navegasse aqui, ele ia primeiro escutar, né? O FAQIM de semi-reboque, 8,70% da frota, 0,4/46. E isso, consequentemente, para todos. Os nossos gráficos aqui, eles também são todos acessíveis. O usuário navega de uma forma que faz sentido, onde ele vai de até 12 meses e pula para o número, né? E ele vai falando os valores intercalados sem passar por esses e depois passar por esses, perdendo o sentido, que era como acontecia antes. As tabelas eu gostaria muito de mostrar, mas ela tem algumas informações, mesmo que no ambiente de desenvolvimento, então eu não vou poder mostrar, mas elas têm todo a acessibilidade de falar o que o usuário está vendo. Se ele está na coluna placas, ele vai falar placas e o nome da placa, falar o lugar da coluna, a linha da coluna que ele está e por aí em diante. Eu queria muito conseguir mostrar o VoiceOver, mas eu não vou conseguir. E, bom, a gente atuou em muita coisa, a gente conseguiu entregar isso em uma sprint, mais ou menos. Foi bastante coisa feita, muitos estudos, e foi bem legal. A gente resolveu muitos problemas e deixamos nosso projeto o mais acessível possível até o momento. Existem diversas melhorias aí que podem ser feitas, até enquanto eu fazia essa apresentação, eu achei alguns erros, eu corrigi, e um ponto fraco que a gente tem é que a gente utiliza uma biblioteca para gerar os gráficos, que chama Chart.js, e os gráficos são imagens. Então, quando o VoiceOver passa em cima, ele só fala Canva, e só. A gente precisa criar ainda uma solução para tentar contornar isso, o que seria muito bom. E algo muito importante aí também, que eu aprendi ali durante as aulas da Amori, é a existência dos testes de acessibilidade automatizados. A gente pretende colocar eles no portal também, para garantir essa acessibilidade. Eu vou só fechar aqui e voltar para a apresentação. E entendemos que beira o impossível deixar um projeto 100% acessível, mas é um mínimo que a gente pode fazer. A acessibilidade, como o Ítalo pontuou anteriormente, não é opcional, ela não é um plus, e muito menos um bônus. É um direito garantido por lei que todos os cidadãos possuem. E como um desenvolvedor autodidata, que estudo desde os 6 anos atrás,
Esses pontos, para mim, pelo menos, como eu comecei a apresentação falando, não era algo que eu conhecia muito, porque a gente sempre escuta pontos como performance, tem que ter o pixel perfeito aí, como o Ítalo gosta de falar, que é conseguir reproduzir os designs corretamente, conseguir fazer telas, ser rápido, mas a palavra acessibilidade a gente não escuta muito. E hoje até num mundo mais imediatista, onde você tem aí diversos cursos de 2, 3 meses que prometem que você vai virar sênior e ganhar R$ 30 mil em 6 meses aí, para todas as profissões, muito difícil algum curso desse também tocar no assunto de acessibilidade. Por um outro lado, é muito bom a gente ver também, hoje todo o foco, como o Miguel falou, isso foi algo falado constantemente, e é muito bom ver isso. E assuntos como esses são sempre levantados e trazidos à tona, como as aulas da Muri, que eu falei aqui várias vezes, que a gente teve com a Thalita e com a Sandiara. E é muito bom ter aqui também um espaço para poder falar e mostrar que, com que parece pouco, pequenos ajustes de código e algumas horas de estudo conseguem afetar e melhorar a vida de diversas pessoas aí. Isso é algo para mim que é muito importante. E para encerrar aqui a apresentação, eu vou mostrar alguns livros que a gente utilizou aí também para poder construir a apresentação, como o material didático ali que eu mostrei anteriormente. A gente começa com Acessibilidade na Web, que é um livro da Alura, do Reinaldo Ferraz. A gente tem o Gaia, que é um livro da própria Thalita. O Practical Web Inclusion and Accessibility, da Ashley First. E também nada menos que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Bom, eu encerro aqui. O Ítalo, se tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade. E é isso. Acho que para não ter o que eu falar, né, depois de tudo isso, eu acho que acessibilidade é muito da experiência, né? Então a gente tem da lei ao amor, né? Então, com jeitinho, dá para encaixar, dá para fazer. É um trabalho que é diário e não é algo que, meu Deus, vamos parar para ver. Não, é dia a dia, é ergonômico, entendeu? Muito que vem lá do design gráfico, lá de Bauhaus, lá atrás, já havia falado. Então, com jeitinho, a gente consegue ali, né, no dia a dia, acabar trabalhando e implementando na cultura. Né? Uma vez até falei para o Miguel, a acessibilidade não é porque a gente é bonzinho, é aumento de indicador, de KPI. Se a gente consegue colocar isso na mesa no negócio, você leva e fala, então diminuiu o custo, vamos ficar. Então, acho que da minha parte seria isso mesmo. A gente deixou um QR Code aqui no canto inferior esquerdo, com todas as informações, com os links que a gente também disponibilizou aqui e outros links também. Quem quiser acessar, ele está aí. E aí depois a gente coloca isso também lá no Discord para vocês e também no descritivo do vídeo. Quando ele for subir no YouTube, a gente bota as informações lá também. Se você está vendo no YouTube, tá embaixo aqui, tá? Bom, queria parabenizar Enzo e Ítalo, parabéns. Devo dizer que eu amo igualmente todos os moldes bastidores e conversas que fiz como uma boa mãe galinha que sou, né? Amo todos iguais. Mas devo dizer também que eu acho que a de vocês foi a que mais se aproximou da minha proposta original para o Mori Bastidores, que é trazer um problema que vocês enfrentaram no projeto, a solução, e que isso fosse uma troca técnica que ensinasse coisas para as pessoas, ainda mais com esse material. Então, parabéns para vocês por vocês terem conseguido levar o prêmio, o troféu joinha, né, de ser realmente a dupla que realmente se encaixou na minha proposta original. Muito bem. Bom, eu acho que, como eu falei para vocês, né, eu achei incrível esse material que eles construíram. Eu acho que pode ser até um material em eterna construção. Eu acho que ele se presta a esse papel, né? A gente pode eventualmente pensar em expandir dessa forma. Mas, por enquanto, está lá disponível. Tem os dois links lá, os dois Figmas. Enzo, você vai ter que bloquear o acesso de todo mundo para o seu, pro seu Figma original, mas tudo bem. Sim, tem esse ponto, né, Daisy? Você falou que você tinha uma pergunta, sua pergunta foi resolvida ao longo da apresentação? Foi sim, foi sim. Tá, ótimo. Bom,
Vocês falaram que ia durar só 30 minutos, eu quero já estar aqui batendo 7 horas, sinal de que foi bom, foi legal, vocês desenvolveram bem o tema. Então, de parabéns também pela apresentação. Eu sei que vocês enfrentaram uma certa dose de nervosismo aí para fazer essa apresentação, mas é normal, a gente fica nervoso mesmo. Vocês foram ótimos, a apresentação foi ótima, parabéns. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui em mais um Mori Bastidores, nessa versão de outubro de 2023. Mês que vem tem mais, com outros convidados, sempre trazendo assuntos que são, no Mori Bastidores, questões de projetos que a gente atende aqui e as soluções que a gente encontrou para esses projetos